Olá, me chamo Siddhartha, sou aluna do sexto período de Pedagogia do Polo UAB de Beberibe. Me desculpa o meu rosto, minha cara, assim, meio abatida, mas é porque eu estou muito doente, muito gripada, mas isso não vai me impedir de fazer um vídeo maravilhoso, crítico, sobre os temas apresentados. Então, nós estudantes tivemos acesso a dois textos de dois autores muito bons e que falam um pouco sobre o assunto que vamos debater agora, né? Que é sobre educação ambiental, crítica e também crise planetária. A primeira pergunta que foi sugerida para nós é o que é sustentabilidade? Bom, sustentabilidade é um conceito. Em sua origem, se refere-se à capacidade de garantir necessidade de presentes sem comprometer futuro, as futuras gerações. Então, esse discurso para Loureiro de Lima, e Lima, na realidade, ele é um pouco problemático. Por que seria problemático? Porque isso, muitas vezes, esse discurso, muitas vezes, é usado e é apropriado para empresas, para governos e até para organizações internacionais, superficialmente, né? O que quer dizer isso? Às vezes, muitas propagandas, muitas pessoas, muitos coaches, palestrantes que falam sobre sustentabilidade podem chegar com um discurso pronto de que somente os cidadãos daquela cidade, daquele país, daquele bairro, é que são responsáveis pela sustentabilidade. De não jogar lixo em rua, de sempre reciclar o lixo em casa. Mas, para essas empresas, esse discurso parece que não existe. A maioria das práticas de não reciclagem vem das indústrias, das grandes empresas, dos governos, das organizações. Essa grande massa, eles estão reduzindo, sim, a sustentabilidade de alguma forma. Pois não se fala em reciclagem em algumas empresas e indústrias. Às vezes eles jogam os dejetos no mar, às vezes em rios, às vezes só incineram, né? Só que em alguma vala, algum buraco. E todas aquelas cinzas e toda aquela fumaça vai para as grandes cidades, para a atmosfera, para a camada de ozônio. Então, é óbvio que a sustentabilidade tem que partir de todos. Todos nós temos o dever de manter a sustentabilidade no nosso dia a dia. A reciclagem, os bons modos. Mas e as grandes empresas? E as indústrias? Será que pensam assim também? Então, os autores que lemos anteriormente criticam justamente esse tipo de coisa, né? Que a sustentabilidade passe a funcionar como uma forma de adaptar as pessoas ao modelo capitalista que é existente no nosso país, na nossa população, né? E em outros lugares do planeta, né? Deixa eu colocar aqui meu óculos. A gente, ser humano, a gente não se questiona, né? Não questiona essas contradições. Ou seja, em vez de promover transformação social profunda, ela pode acabar legitimando o sistema que gera a própria crise ambiental.
Então, a gente, para falar de sustentabilidade, a gente tem que falar de um todo. É muito mais do que só uma palavra. Existem muitas coisas e muitos fatores por trás disso. Então, partindo para o segundo tópico do nosso vídeo, Greta e as novas lutas, né? A trajetória de Greta, ela representa uma mudança, sabe, importante de forma de pensar no ativismo ambiental, pois ela simboliza uma geração que não trata a crise climática como um problema isolado, e sim como um todo, né? Que está ligado a questões sociais e políticas. Segundo Domênico, né, o movimento liderado por jovens como a Greta amplia essa compreensão de crise ambiental, né? Ao relacioná-la, né, com os temas de justiça social, desigualdade, colonialismo, racismo, direitos humanos, isso tudo, todos esses temas, né? Isso significa que a luta ambiental, ela deixa de ser apenas ecológica e passa a ser também ética e civilizatória, né? Então, é muito mais do que algo isolado, é um todo, né? É uma caixinha cheia de problemas que acarretam a outros problemas. Por que Greta se destaca? Ela se destaca porque ela denuncia os governos, as empresas, as organizações, né, diante da crise climática. Ela questiona o modelo de desenvolvimento. Seu ativismo, né, o ativismo de Greta, ele mostra que não basta cuidar do planeta, mas é necessário representar aprofundamento, né, de questões como essa, né, que é o consumo da organização social, da organização por um todo. Não adianta só uma parcela cuidar sobre isto, né, sobre as crises climáticas. Mas existe também outras coisas que devem ser vistas e que também tenham que ser revisadas. Vamos agora para o terceiro tópico. O terceiro tópico é conectar com o meu território, né? Então, na minha realidade aqui em Beberibe, Ceará, é possível observar, né, diferentes problemáticas, né, problemas. E algum deles é simplesmente o acúmulo de lixo em algumas áreas, a dificuldade de coleta seletiva, uma coleta seletiva eficiente, né? Porque aqui só tem um único lixão para toda a cidade, com certeza, e não é 100% eficaz, né? Lá não tem tantas reciclagens assim, a gente não é tão sustentável. Também é possível, né? Possível perceber que alguns impactos no turismo, a ocupação irregular, que afetam o ecossistema, afetam os peixes no mar, a pesca, né? Afetam o turismo em geral, nas praias, falésias, morros. A gente pode também ver que tem alguns lugares que, por conta da exploração do turismo, se degradaram, acabaram, entendeu? Se autodestruíram não, destruíram, né? Então, a realidade aqui é parecida com o que estamos discutindo, entendeu? No meu ponto de vista, né,
Os problemas aqui estão ligados à falta de políticas públicas, né? A falta quer dizer a ausência, né, do poder público, da conscientização das pessoas e também do turismo, dos turistas e os que fazem o turismo acontecer, né? A conscientização, a falta de conscientização ambiental por parte da população também, de algumas empresas de turismo e também algumas empresas e indústrias como um todo, porque aqui em Beberibe, graças a Deus, o desenvolvimento econômico, né, foi muito grande nos últimos anos e abriu várias empresas, vários supermercados, várias redes. Então, isso gerou mais economia, gerou mais turismo, gerou mais pessoas, e mais pessoas, mais lixo, né? Mais sujeira e menos reciclagem, porque o brasileiro ele tem essa cultura, essa cultura de jogar lixo na rua, de não reciclar, né? E falando como meu conceito, minha opinião, minha humilde opinião, que eu não sei se pode ser falada minha opinião neste vídeo, mas nós fomos educados para ser mal educados. Nas escolas, eles ensinam sim, mas a base da família, a base cultural, ela é forte. Às vezes, a gente pode aprender isso na escola, mas não leva pra vida porque a gente vê o meu pai, a minha mãe, o meu tio, o meu irmão fazendo. Crescemos naquela bolha e fazemos tudo do jeito que todo mundo faz. Esquecemos da sustentabilidade. Esquecemos das crises climáticas. Esquecemos que aquilo ali é o lar dos nossos futuros filhos. E, de alguma forma, eu acho que a crise ambiental não é algo tão distante aqui do meu país, Beberibe, da minha cidade, Beberibe. E para mudarmos isso, temos que trabalhar muito duro. O nosso quarto tópico é sobre a educação ambiental na escola, né? Como eu já tinha falado anteriormente, a educação ambiental é muito, muito importante nas escolas. Eu, desde muito nova, que eu vejo as professoras falando sobre isso, né? Sobre educação ambiental, sobre reciclagens, campanhas isoladas de sairmos, né, na cidade catando lixo, nas praias, né, tentando amenizar um pouco, né, dessa crise, dessa sujeira que fica em todos os lugares, né, plástico e tudo mais. Então, eu fiz muitos projetos quando eu estudava e acredito que mexeu muito com a minha pessoa que eu sou hoje. Apesar de viver em um lugar onde a cultura joga lixo na rua, eu cresci com a consciência pesada por conta das aulas que eu tinha, que se eu jogasse o lixo na rua, a rua ia ficar repleta e inundada de lixo e no meu futuro os meus filhos iam sofrer. Então, eu sempre critico quem joga lixo na rua. Eu tenho orgulho de dizer que eu, Siddhartha, não jogo lixo na rua. Quando eu tenho algum lixo, eu procuro imediatamente uma lixeira, que vocês sabem que hoje não é fácil encontrar lixeiras alguma na rua ou em alguma avenida. Isso é problema de quem? Da prefeitura, do estado, que não tem campanha de sustentabilidade, de colocar um lixo, uma cesta de lixo ali na rua.
porque eu acho isso muito importante. E quando eu não encontro uma lixeira, eu guardo dentro do carro, dentro do meu bolso, da minha bolsa, e quando eu chego em casa eu jogo no lixo. É óbvio que eu não me orgulho tanto, pois na minha casa só tem um lixo. É o orgânico, descartável, para vidro. É todo tipo de lixo eu jogo em um único lixo. O erro está aí, não reciclo. Mas, pelo menos uma coisa eu ainda tô fazendo, que é não jogar lixo na rua. E quando eu vejo alguém jogando, eu reclamo. Diante desse cenário, né, a educação ambiental na escola precisa ir além de ações pontuais, como reciclagem, campanhas isoladas. Elas devem ser crítica, contextualizada e voltada para a realidade do estudante, né? E a educação ambiental crítica, ela busca compreender as causas estruturais, problemas ambientais, incentivando o aluno a refletir sobre o consumo, a desigualdade social, políticas públicas e também a responsabilidade coletiva. Porque se eu e o fulano faz, e o cicrano faz, isso vai ajudar muito o planeta. A gente tem que sempre trabalhar no coletivo, pois o planeta não é só meu, é seu, é de todos. E todos têm essa responsabilidade de cuidar e zelar de aonde moramos. Na prática, né, isso pode acontecer por meio de projetos interdisciplinares, né, interdisciplinares na realidade. Pode também ter uma investigação de território, uma análise de problemas locais. É um mundo a se ser estudado, né? É um mundo ali que a gente tem sobre meio ambiente, né? Sobre a educação ambiental. A gente pode trabalhar na sala de aula com os alunos de várias formas, de vários modelos, né? Com projetos, feiras de ciência, e fazendo com que abra um senso crítico na cabeça dos jovens e adolescentes, que eles consigam, de alguma forma, absorver algo dali e levar para suas futuras gerações. Então é isso, o meu vídeo foi esse, espero que tenham gostado, tá? Desculpa meu gesticular, o meu nariz um pouco assim, eu não estou muito bem, mas eu precisava fazer esse vídeo e também dar a minha opinião sobre essa temática, porque sustentabilidade é algo sério e é algo que todos nós temos que fazer para dar certo. Tchau, tchau!